Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa, mais um bate-papo aqui com a TGT Consult. Dessa vez estamos às vésperas da publicação do relatório ESG Provider Lens, SAP HANA Ecosystem Partners 2020. E, como de costume, a gente vai conversar um pouquinho sobre os insights, sobre os principais tópicos que foram observados na elaboração desse relatório. E eu estou aqui com o Pedro Bicudo Maschio e com o Marco Tabak, que vão nos ajudar a entender um pouco melhor quais as informações que são trazidas aí por esse relatório. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que desenvolver esse relatório no Brasil? Como que está o mercado SAP no Brasil, ao ponto de se tornar atrativo para a gente fazer um estudo, entender um pouco mais como que está o mercado de provedores de soluções SAP no Brasil? Daniel, a gente optou por fazer esse estudo no Brasil. Eu sempre começo contando aqui, o nosso trabalho de consultoria na ajuda de empresas para escolher o seu parceiro, a sua solução tecnológica e seu parceiro de tecnologia. A nossa maior demanda é por soluções SAP e parceiros SAP. A maior parte dos nossos trabalhos de apoio no processo de sourcing, de contratação de TI, vem do ecossistema SAP. Por quê? Primeiro porque são soluções que têm alto impacto para o negócio, é o ERP dominante nas empresas brasileiras e a diversidade, a heterogeneidade do ecossistema dificulta muito o processo de uma maneira tangível. Então, você tem muitas peculiaridades, muitas diferenças dentro dos parceiros da SAP e que se aplicam a diferentes tipos de demanda. Então, é fundamental escolher um parceiro que se adeque às demandas específicas daquele cliente. Uma RFP fria, ela consegue avaliar a sua capacidade de responder proposta e não necessariamente a capacidade daquele parceiro em entregar o que promete. Então, a gente precisava de um relatório que olhasse para o mercado, de costas para o seu cliente, mas olhando para o mercado, olhando de frente para todo o mercado, para entender toda essa oferta e entender as diferenças de estratégias e de aptidões de cada cliente. Então, é o terceiro ano que a gente faz, e o Pedro vai comentar aí, tem muita diferença. É um mercado muito dinâmico, toda hora esses parceiros mudam a estratégia competitiva e a posição competitiva. Bom, a SAP estendeu o prazo de suporte ao Business Suite. Isso acabou aliviando um pouquinho a pressão aí por uma atualização que havia no mercado. Mas parece que as empresas estão ainda assim se esforçando na adoção do SAP S/4HANA. E eu gostaria que você, Pedro, comentasse um pouquinho o que as empresas estão vendo de vantagem nessa migração. A mudança de data limite para fazer o upgrade melhorou para o mercado, mas não teve um impacto efetivamente muito grande em termos de postergação. As empresas continuam tendo a mesma velocidade de adoção e os parceiros SAP continuam vendendo os upgrades ou vendendo os projetos também na mesma velocidade. Isso aconteceu principalmente porque a inovação que a empresa está buscando, ela é muito mais fácil de ser implementada quando você faz o upgrade. Então, o uso da inteligência artificial, machine learning, IoT, blockchain, embora o blockchain tenha pouco ainda casos no Brasil, mas IoT e inteligência artificial estão crescendo. Então, à medida que você quer usar analytics avançado, que você quer fazer integração com outras plataformas SaaS, por exemplo, se você mudou seu CRM para um CRM na nuvem, ou você mudou seu RH para um sistema de recursos humanos na nuvem, você está fazendo essas modernizações, essa integração através de uma plataforma mais nova como o S/4HANA, ela permite muito mais velocidade, muito mais efetividade dos seus projetos e da sua atualização. Então, as atualizações continuam acontecendo, não por uma preocupação de licenciamento, elas estão acontecendo por uma preocupação em ganhar com agilidade de negócio e com inovação. E Pedro, o que você poderia compartilhar sobre os provedores de soluções SAP no Brasil? Qual que é a situação deles? Qual que é a competição entre eles? Teve alteração nos quadrantes? Teve uma alteração de posicionamento? E quais seriam as características daqueles provedores que estão se destacando?
Bom, todos eles estão se movimentando, mantendo-se atualizado, mesmo durante o período do Covid, e é uma coisa assim única que aconteceu nesse ano com o Covid, é que os projetos não pararam, continuaram fazendo workshops, ah, implementando remotamente, ou seja, inclusive go lives de projetos S4HANA que não precisaram um deslocamento das pessoas para o local físico, feito com todo mundo trabalhando a partir de casa. Então, isso quebrou um paradigma de SAP que era que eu preciso ter todo mundo junto na mesma sala para fazer um projeto. Isso foi uma mudança marcante nesse ano, de mudar uma cultura de entrega de projetos. Aí é claro que quem tem mais maturidade para a gestão de projetos e mais maturidade nas tecnologias de suporte a projeto, teve uma vantagem nesse ano e conseguiu passar esse período até agora, né? Passar esse período com relativa tranquilidade. O que vem diferenciando é principalmente essa capacidade de fazer projetos ágeis, a capacidade de ter modernizado suas equipes e a capacidade de introduzir inteligência artificial, introduzir inovação dentro dessa conversa. Então, alguns parceiros desenvolveram soluções em conjunto com a SAP, utilizando tecnologias mais modernas, integrando e validando essas aplicações para o ambiente S/4HANA. Isso dá para eles um diferencial, porque dá para eles não apenas por causa da parceria, mas também porque desperta a atenção dos fornecedores, dos clientes. Isso fez com que o mercado mudasse um pouco. Então, a gente tem alguns fornecedores que perderam posição dentro do mercado e outros que ganharam posição dentro do mercado por conta dessa maior agilidade em conviver com a inovação e com a mudança. Tá? A gente teve um mercado também que teve aquisições, né? A FH foi adquirida pela que chama-se Intelligence, o nome da empresa, mas ela é parte do grupo NTT Data. Então, a NTT Data passa a ter duas empresas no Brasil, além dela própria, a NTT Data, ela já tinha a Everest, e agora passa a ter a FH também, então aumentou bastante a posição, mostra que o mercado é interessante. E a Getronics comprou a Resource, mudou o nome para Quintes, também demonstrando uma intenção com um valor do nosso mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele tem bastante valor para a SAP, ele é um dos mercados maiores do mundo. Quando você olha país por país, o Brasil tem uma relevância grande para a SAP. Acho que tem um outro componente importante aí, Daniel. A gente tem visto, né, no mercado, na medida que os provedores de infraestrutura, os usuários estão contratando a infraestrutura em nuvem, o perfil do provedor de infraestrutura ele muda radicalmente. Então, empresas que eram tipicamente de infraestrutura deixam de ser escolhas óbvias, deixam de ser o parceiro óbvio, porque agora, se você tem a possibilidade de contratar alguém de managed services, que tem um bom contrato com os grandes clouds da vida e conhece a SAP, ele passa a ser um concorrente importante e qualificado para competir no mercado de infraestrutura também. Então, existe uma mudança de dinâmica de papéis dentro desse ecossistema. Esse é um ponto interessante, porque escolher um parceiro para a implantação do SAP S/4HANA deve ser um dilema que muitas empresas, especialmente de tamanho médio, estão vivendo nesse momento. Né? O que vocês aconselham em relação a esse processo de escolha? Bom, o mercado está passando por bastante modificações, porque os vícios antigos de contratação, que eram dois. O primeiro vício é você querer continuar com o mesmo fornecedor que você tem. Então, você tem um fornecedor para manutenção de SAP, a primeira coisa que vem na cabeça é repetir e continuar fazendo um projeto novo com esse mesmo fornecedor. E aí, quando a empresa toma essa decisão, ela está esquecendo que quando você vai para a S/4HANA, você está precisando de novas certificações, novas validações, novas competências que o seu pessoal que está fazendo manutenção no sistema legado não tem. Então, quem está trabalhando na sua manutenção não é o mesmo cara que vai fazer o projeto. Então, você tentar levar a mesma empresa por conta disso, de aproveitar a experiência das pessoas, ela tem pouco impacto. Na verdade, pouco dessa experiência vai ser transferida para o projeto, porque você não vai transferir as pessoas. O outro vício era utilizar as marcas fortes, as marcas mais tradicionais,
de parceria de mais tempo com a SAP. No entanto, o número de parceiros certificados no Brasil aumentou bastante. A SAP fez um excelente trabalho de aumentar a sua rede e o seu ecossistema. Então, você tem muito mais opções hoje. E a diferença entre as empresas diminui por conta desse maior certificação. Então, você tem que olhar para outros fatores, como experiência já executada em projetos. É bem adequado você ter uma empresa de consultores para te ajudarem nessa definição de parceiros, porque não é uma empresa que serve para todos. Mesmo quando a gente coloca no nosso quadrante, a gente está dando essa referência de quais que são as melhores competências e a melhor capacidade de entrega, mas não significa que você não deva utilizar ou considerar uma empresa de nicho, porque de repente aquela empresa de nicho ela atende a sua vertical de negócio específica, ou ela entende aquele processo de negócio específico que você precisa de maior especialização. Então, sempre é interessante você fazer um trabalho, começar com uma cabeça aberta e dizer, eu posso utilizar qualquer uma dessas empresas que estão dentro do quadrante, porque todas elas passaram pela qualificação, todas elas têm certificação para estar lá naquela posição, todas elas têm competências. O que a gente coloca nos relatórios é a diferença de competências, mas não quer dizer que uma empresa brasileira aqui vai precisar ter as mesmas competências de uma empresa multinacional, por exemplo, só para tentar exemplificar de alguma maneira. Ou que uma empresa de varejo vai escolher o mesmo fornecedor que uma empresa de manufatura. Porque existem as especializações. Elas estão descritas, essas especializações, muitas vezes estão ressaltadas no relatório por conta de qual fornecedor que a gente está avaliando. Então, é basicamente isso. A nossa recomendação é sempre procure utilizar o auxílio do pessoal isento, da consultoria isenta, para que você possa tomar uma decisão equilibrada. Porque normalmente os projetos continuam custando caro, eles não são projetos baratos. E quando eles são feitos errados, ele tem um efeito negativo para a empresa muito grande. Então é importante que o sucesso do projeto está nas pessoas que vão executar o projeto e não no produto propriamente dito. Então, é importante verificar certificações, histórico, competências e, se possível, utilizar a ajuda de consultores. Acho que se eu puder agregar alguma coisa aí, basicamente, os critérios de escolha estão muito calcados em branding, né? Escolher um fornecedor grande, um líder para as empresas grandes, e, no máximo, algum tipo de especialização no serviço. Então, eu acho que a gente tem que agregar, nesse ecossistema, tem diferentes especializações por indústria. Então, tem um parceiro que é bom de varejo, esse cara conhece a indústria e pode ser um conhecimento importante quando a gente está falando de SAP para aplicação, para gestão da aplicação. Talvez não necessário para a gestão da infraestrutura. Outros têm especialização em alguns tipos de produtos e produtos mais high-tech da SAP e outros mais nicho, né? Então, quando a ESG faz essas pesquisas, eles usam matrizes 7x7, é o padrão, que são desdobrados em várias outras características. Então, a gente está falando de, no mínimo, 49 pontos de características que são desdobráveis. É muito importante entender qual é a expectativa do cliente final em relação a esse parceiro. Eu preciso de um parceiro onde eu vou ter uma área de influência grande, onde eu vou ser relevante dentro desse fornecedor. Não, eu preciso de um parceiro grande que me dê confiabilidade, né? Não se fala mais em site de DR, em site, porque a própria confiabilidade da cloud já te dá essa segurança. Então, muda o parâmetro, eu não preciso de uma infraestrutura tão grande como era do meu parceiro se eu estou usando um hypercloud por trás. Ou seja, o número de variáveis para esse processo de escolha mudou muito e aumentou. Então, a gente tem que, na verdade, descer 2 camadas na análise para ter um processo que mitiga risco. E amarrados em bons SLAs, que também sair dos SLAs tradicionais, limitados, que não representam mais as demandas do mercado atual. Bacana, mas pensando pelo lado do fornecedor, como que ele faz para se destacar no processo de seleção? Como que ele faz para ser escolhido? Boa pergunta, Daniel. Acho que complementa a pergunta sobre o usuário final, né? Do mesmo jeito que existe uma guerra na escolha, existe uma guerra no posicionamento para se posicionar bem nas RFPs. Eu até vou deixar para o Pedro, que conhece melhor o ecossistema de parceiro,
E emendo uma pergunta, talvez, aí, Pedro, como a gente tem feito esses relatórios anualmente, se você percebe uma evolução, né? Do meu lado, a gente percebe um pouco um reposicionamento, uma busca desses fornecedores para identificar seus diferenciais competitivos, qual é o deal que ele vai entrar, onde ele de fato se destaca, onde ele de fato tem competências distintivas em relação aos seus concorrentes. Mas, assim, a pergunta que eu tenho para você é como está a evolução desses fornecedores? Ou seja, em relação ao ano passado, com o feedback do relatório, com a mudança da dinâmica do mercado, comparando fornecedores locais e internacionais, se você percebe uma mudança de posicionamento e de atuação desses fornecedores. A gente percebe, sim, Omar, tem um aumento, assim, um crescimento da maturidade do mercado brasileiro em vários aspectos. A gente tem o modelo antigo, você tinha o fornecedor dizendo, eu não tenho a certificação, mas eu sei fazer. E o cliente, você tinha clientes que aceitavam esse tipo de abordagem. Falavam, o cara é bacana, o cara é bom, confio nele, conheço ele, vou fazer o projeto com ele, etc. E ele não tem a certificação, não passou no exame, etc. Isso está ficando um pouco mais maduro. O cliente já não cai mais nessa de dizer assim, o PowerPoint é bacana, então eu vou fazer com esse cara mesmo. E o mercado tem buscado mais certificações. Ao buscar mais certificações, o fornecedor se obriga a melhorar a maturidade, porque senão ele não passa nos critérios de auditoria e de certificação. Então, a gente, para esse estudo, todos os fornecedores têm alta certificação. Então, a SAP tem mais parceiros no Brasil do que estão incluídos no relatório, mas a gente faz esse filtro a partir de certificações, porque você tem que ter um mínimo de profissionais capacitados, treinados, para poder prestar um bom serviço. Então, essa é a primeira parte que a maturidade aumentou. Aumentou a maturidade no sentido de Customer Experience. Todo mundo agora fala de Customer Experience, então faz com que o fornecedor pense, ok, o que é experiência de usuário, experiência de cliente? O que significa experiência? Porque antes a gente falava assim, a minha empresa é focada no cliente. Não é focada no cliente, todo mundo dizia, não fazia diferença nenhuma. Agora tem tido uma preocupação maior com o cliente, com a satisfação. Isso é uma coisa meio genérica já no Brasil, das empresas estarem dando mais atenção para os níveis de satisfação do cliente, porque o mercado ficou mais competitivo. Então, o seu diferencial, se eu estou competindo com outro que tem certificação, eu estou competindo com outra empresa que também tem preocupação com qualidade, qual é o meu diferencial? Então, essa maturidade do mercado brasileiro puxou o fornecedor nesses dois sentidos. Um terceiro, que a gente nota uma preocupação grande, alguns fornecedores foram muito enfáticos e repetiram muitas vezes nas suas apresentações para nós, é o compliance com ética. Ou seja, tem o acordo de não corrupção, o acordo de padrões éticos mais elevados. Isso também não era comum no Brasil. E esse é um aumento que a gente viu nos últimos 2 anos bem nítido. E no ano passado foram feitas algumas regulamentações, algumas normas. A gente tem 2 fornecedores dentro desse relatório que são fornecedores brasileiros, que já se adaptaram para as novas normas de compliance com non-bribery, né, que é o nome em inglês, mas aqui no Brasil a gente está chamando de não corrupção. Isso faz diferença. Se o cliente vai contratar de alguém que tem esse acordo ou não, eu ainda não sei dizer. O mercado vai dizer se essas empresas vão se diferenciar das demais por conta de ter mais altos padrões éticos. Mas o discurso de ética e o discurso de melhor experiência de cliente são 2 discursos importantes que foram bem manifestados, bem comunicados por todos os fornecedores nesse último ano, principalmente. Então, a gente nota que o mercado está ganhando maturidade. Quando você compara o fornecedor brasileiro com o fornecedor multinacional, continua existindo uma diferença que é difícil para os brasileiros chegarem. Você tem uma questão de cultura, que é essa maturidade que eu estou dizendo, que a gente está subindo essa cultura de qualidade, a cultura de honestidade, a cultura de compromisso com a certificação, compromisso com o treinamento, valor da educação. São valores novos, né? São valores que estão crescendo aqui no Brasil. Mas quando você entra na capacidade da empresa, como empresa, de investir em treinamento, investir em capacitação,
investir em certificação, investir em plataformas e ferramentas, as multinacionais ainda têm uma vantagem sobre as nacionais que é muito forte. Eles têm capital barato e alguns deles pagam pouquíssimo imposto. Então, eles têm uma capacidade de reverter a lucratividade da empresa em benefício de pesquisa, desenvolvimento, ferramentas e capacitação, uma capacidade muito grande, além deles terem uma base global. Então, às vezes, precisa de um especialista de varejo no Brasil, você vai ter que formar, o cara vai demorar 2, 3 anos para ser formado, e uma empresa multinacional traz um estrangeiro naquela mesma certificação, ele fica alguns meses aqui no Brasil e acelera a formação de profissionais no Brasil. E agora, com o work from home, né, com o negócio de trabalho remoto, isso é realmente um risco para a empresa competidora no Brasil, porque você não precisa mais depender da pessoa local, você tem mais facilidade para transferir trabalho para fora. É claro que tem a barreira da língua, o estudo cobre também, esse estudo a gente faz também na Europa, então você pega países como a Alemanha e como França, na verdade para a Espanha e Itália vai ser a mesma coisa, mas a gente tem publicado relatórios na Alemanha e na França, é a mesma perspectiva do Brasil. Se você não fala a minha língua, não dá para fazer negócio com você. Não dá para achar que todo mundo da empresa fala inglês. Não dá para fazer uma discussão de estratégia, de processo de negócio com uma pessoa que não fala a sua língua, que não entende a sua cultura. Então, essa é a vantagem do fornecedor brasileiro. Ele tem mais proximidade. Mas aqueles multinacionais que têm grandes equipes no Brasil também têm isso, né? E a gente vive no Brasil num mercado que o profissional SAP, ele circula muito, ele sai de um fornecedor, ele vai para outro fornecedor, ele gira muito o nosso mercado de pessoas, né, o mercado de mão de obra. Então, isso ele acaba levando essa cultura, essa experiência de um lugar para outro. Então, tivemos uma maturidade grande, um aumento de maturidade, estamos no caminho correto, mas ainda existe distância para os fornecedores globais, que muitas vezes tem que tomar cuidado, porque a gente falou da seleção, né? E o aspecto competitivo. Então, como é que faz o brasileiro para competir com o estrangeiro? Bom, ele vai se pegar nos pontos fortes que ele tem, que é a cultura, que é a capacitação, que é o entendimento, proximidade com o cliente, trabalhar isso bem na sua proposta técnica comercial, na sua relação com o cliente, e tentar compensar ao máximo isso com certificações e parcerias, de forma que ele consiga neutralizar o acesso à tecnologia que a multinacional tem. E para a multinacional, que quer competir no mercado brasileiro, como a gente falou de aquisições, sabe como é o histórico aqui no Brasil. As empresas adquirem achando que vou fazer maravilhas, de um dia para o outro a empresa vai ser completamente diferente. Aconteceu isso em telecomunicações, aconteceu isso em energia, acontece isso em restaurantes, acontece isso em todos os mercados, até ele descobrir que, olha, nosso mercado tem particularidades. Então, o estrangeiro, primeiro, é acelerar o entendimento da particularidade, se não ter arrogância de achar que porque funciona em outro lugar, vai funcionar no Brasil. Os mercados são diferentes, e quanto mais a gente faz os estudos ESG, mais que a gente faz localizados, mais a gente percebe que as diferenças são marcantes, mesmo para países que falam a mesma língua. A diferença dos Estados Unidos para a Inglaterra, para a Austrália, é enorme. A diferença para a Alemanha, França, Brasil, é enorme. Então, tanto enorme no bom, quanto enorme no ruim. Bacana, pessoal. Então, para você que quer acompanhar os detalhes dessa publicação, fique atento aqui na descrição do vídeo. A gente vai disponibilizar um link onde você pode fazer o download da versão customizada desse relatório e ter muito mais detalhes. E, claro, que se você tiver dúvidas, o pessoal da TGT está à disposição, basta entrar em contato e eles vão poder te ajudar a encontrar o melhor provedor aí para as suas necessidades, tá? E para você ser avisado de novas publicações, dê um seguir aqui no YouTube ou no LinkedIn. Ou, se você preferir, acesse tgt.com.br e assine a nossa newsletter. Assim você não perde nada e está sempre antenado nas novas publicações. Tá bom? Fica atento e até a próxima.